Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, a chegada no sábado de aviões, 2 cargueiros da Rússia a Caracas, dá bem a dimensão do que Maduro ainda tem de gordura para queimar e não vai sair tão cedo do cargo. Assim como sustentou por muitos anos a ilha de Cuba, os russos não querem largar o osso e nem mesmo a hegemonia que eles dizem ter os americanos nas Américas. Não é por coincidência que estes aviões chegaram à Venezuela no encerramento da viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. E nem sua presença no Chile, onde, dentre outras decisões que os presidentes que lá compareceram tomaram, está o desmonte da máquina de fazer socialismo nas Américas. Para impor regimes democráticos, tem que ser feito o que se fez: reunir os chefes de estados, conversar, buscar diálogo e firmar pactos políticos, institucionais e comerciais. Demonstrar que existe uma ditadura na Venezuela e que deve partir das forças democráticas daquele país é importante, mas insuficiente. É preciso demonstrar que os países que apoiam, inclusive alguns da Europa, estão dispostos a fazer da Venezuela uma democracia sem hegemonia de qualquer que seja. E o exemplo venezuelano deve servir para muitos governantes, do Brasil inclusive. Alinhamento, preferência por um em detrimento de outro, não é uma boa alternativa. O Brasil não deve abandonar o papel que sempre teve de independência e de buscar sua afirmação como potência emergente. E para isso, vai precisar ter relações firmes e igualitárias com a China, Estados Unidos, Israel e tantos mais que podem sustentar, por exemplo, a nossa economia, o Irã inclusive. É, portanto, de extrema importância a viagem prevista do presidente Bolsonaro à China. Sua conversa deve dar confiança aos chineses e atraí-los para investirem aqui naquilo que lhes interessa e que serve ao Brasil, gostem os americanos ou não. O mesmo procedimento deve ser adotado internamente. O presidente fez bem em chamar o líder do governo na Câmara nesse fim de semana. Deve ter definido com ele que não está proibido de negociar, e é esta a palavra. Ninguém vai apoiar o governo se não tiver uma contrapartida, que necessariamente não será com algum tipo de comprometimento desonesto. Mas à frente dos líderes deverá estar o seu comandante, no caso, o presidente da República. Ele é o aval que qualquer partido parlamentar ou qualquer um necessita para embrenhar-se num projeto que tem gosto de remédio amargo, mas necessário. O governo tem que convencê-los de que é este o caminho. Temos uma situação de comprometimento da vida futura do país. Sem a reforma, a sobrevivência de aposentados e pensionistas pode ficar indefinida e insegura. Como vencê-los é o papel do governo, de Bolsonaro e seus líderes e aliados, tanto e de tal forma que eles possam assumir este tipo de comprometimento com seus eleitores, desconfiados e receosos de que tudo pode ser como antes, ou seja, sempre se promete muito e no final são sempre os mesmos que pagam a conta. Agora é a hora de provar que o país mudou, e não só com a reforma da Previdência, mas com as demais e os projetos que virão. E vamos à luta, que é de todos, e não só de governos transitórios. Direto de Brasília, José Voit Schumas.